métodos, maneiras. Faz isso, faz aquilo. Irmão, busca esse amor até te constranger. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na minha vida. De fato, como nós cantamos, é só Cristo que pode nos dar a solução. Eu sei que há muitos hoje caminhos, né, ou muitas ideias que pode, de uma certa forma, prometer uma solução. Às vezes, religiões, ideias, enfim. Mas, como bem sabemos, e essa é a razão da nossa fé, é só Cristo que pode dar a solução para todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todas as nossas necessidades, e nós bem sabemos disso. Nós bem sabemos que é somente Cristo. E é justamente dele que nós vamos falar essa noite. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos abrir em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5. Vamos ler 14 e 15. E em seguida, vamos orar. 2 Coríntios 5, 14 e 15. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus poderoso, Senhor, aqui estamos juntos, reunidos, Pai, e a Tua palavra está aberta. E nessa noite, ó Deus, nosso pedido é que a Tua palavra fale aos nossos corações. Nos mostra, Senhor, a Tua verdade, a Tua vontade, e nos ajuda, Senhor, a caminhar e a trilhar na vida cristã. Se porventura alguém aqui nessa noite abatido, Senhor, incentiva, anima. Se porventura alguém aqui, Senhor, que precisa de alguma ajuda, algum amparo, trabalha no coração, Senhor. Ajuda cada um de nós aqui, porque temos necessidades. Temos, Pai, lutas, dificuldades, sofremos tentações e precisamos, Pai, da Tua ajuda. Por favor, Senhor, não nos deixe desamparados. Não nos deixe, ó Deus, sozinhos. Pelo contrário, ser o nosso guia, Senhor, ser nossa torre forte. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a prosseguir, a caminhar. Levanta, Senhor, a nossa cabeça. Ergue, Senhor, a nossa força. Dá-nos fé, Senhor, para batalhar e para trilhar a luta diária, Senhor. Para que naquele dia sejamos todos aprovados em nome de Jesus. E é no nome dele, Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, esses 2 versículos, são versículos simples e que eles mesmos são versículos que se auto-explicam. Não há necessidade de ficar aqui. O que significa? Não. É um versículo que ele se explica. A questão é que se nós vivemos o que está escrito neste versículo aqui. Porque o texto vai dizer, o amor de Cristo nos constrange. E a única pergunta que tem para ser feito é, o amor de Cristo já te constrangeu em algum momento? Ou o amor de Cristo ainda te constrange? Ou não? E eu estava pensando que a vida cristã ela deveria ser muito mais vivida por amor do que por obrigação, que por dever. Eu sei que é um dever, né, de todos fazer coisas e deixar de fazer coisas. Nós temos que fugir do pecado, nós temos que nos dedicar em oração, em santificação, nós temos que procurar agradar a Deus. São deveres
que todo cristão deve cumprir, deve fazer, mas todas essas coisas elas não deveriam ser feitas com peso ou por obrigação ou até mesmo por medo. Todas essas coisas elas deveriam ter ou ser feitas tão simplesmente por amor. E esse amor aqui que nos constrange. Se de fato o amor de Cristo ele chegar ao ponto de nos constranger, não precisa ninguém ficar nos cobrando, ou não vai precisar ninguém ficar nos lembrando do que fazer, do que eu preciso ser. Simplesmente esse amor vai ser tão forte, tão impactante em mim, que o simples fato de apresentar alguma situação para mim que seja pecado, eu automaticamente eu já vou rejeitar. Porque o amor de Cristo me constrange. Me constrange de eu estar fazendo aquilo, me constrange de eu estar envolvido com aquela situação, me constrange de eu estar vivendo uma vida fraca, vivendo uma vida normal, uma vida cômoda, me constrange. Mas quando esse amor, ele deixa de me constranger, quando eu começo a olhar para as coisas de Deus como meras coisas automáticas a serem feitas, quando eu começo a olhar para Cristo e o sacrifício dele como algo normal, as coisas que nós fazemos já se tornam natural, é normal, então esse amor já não me constrange mais. Então eu vou fazer as coisas no automático, eu vou fazer na obrigação, eu vou fazer porque senão o irmão vai vir, vai falar comigo, vai me cobrar, o irmão vai chamar minha atenção, vai ser vergonhoso. Então eu começo a fazer as coisas não pelo motivo certo, mas pelo motivo errado. Então a pergunta é, será que Cristo ele morreu na cruz por mim e por você para que vivêssemos a vida cristã dessa forma? Para que eu faça as coisas com medo de o irmão vir falar comigo do que realmente porque Cristo morreu por mim? Será que a vida cristã ela deve ser levada dessa forma na nossa vida? Quinta-feira tem que reunir, vamos reunir. Domingo tem que reunir, vamos reunir. Tem que ceiar, vamos ceiar. Tem que evangelizar, vamos evangelizar. Mas não há nada que nos impulsione realmente a fazer. Aquele amor por Cristo, aquele brilho nos olhos, aquela chama que arde no nosso peito de estar fazendo algo para Cristo. Você se lembra quando você se converteu? Você se lembra quando você tinha o brilho nos seus olhos? Você se lembra quando aquela chama queimava no seu peito de tal maneira que você fazia as coisas para Cristo, por Cristo, sem nada em troca, não, porque o irmão vai ver, não, porque por causa disso, não, porque senão eu vou para o inferno. Não, nada disso existia. Você simplesmente queria fazer por Cristo. Você queria orar, não era para ficar pedindo, mas era para estar com Deus, para estar com Cristo. E isso para você era suficiente. Você realmente ia, você evangelizava, pregava pelo amor que você tinha por aquela alma, na expectativa. Não, ele vai se converter, ela vai ouvir, e ali vai ter um avivamento. Tinha isso, mas algo aconteceu no meio do caminho. E esse amor, ele vai, com o passar do tempo, se esfriando, se esfriando, se esfriando, até as coisas começarem a ser feitas de forma mecânica. E a vida cristã, ela acaba sendo levada numa vida cristã, como vulgarmente se diz, né? Nas coxas, de qualquer jeito. Então eu vou fazendo, eu vou... Sabe? Não tem aquela chama ardendo, aquele desejo. Não, é sempre... E aí começam as desculpas, as justificativas para fazer as coisas para Deus. Não, mas eu estou cansado demais hoje. Não, mas eu tenho que resolver aquilo. Não, mas eu tenho que fazer aquilo outro. Não, mas hoje não dá, vamos deixar para a próxima. Hoje também não dá, amanhã também não dá. Vamos ver. E aquele amor que estava grande, aquela chama que estava alta, ela vai cada vez mais diminuindo, até não existir mais. Então a questão é, principalmente com qualquer pessoa que começa a viver a vida cristã e vai se passando os anos,
A questão é, o que aconteceu ou o que acontece comigo ou com você que faz com que esse amor ele vai diminuindo? Você sabe, eu sei. Cada um aqui sabe o que acontece ou o que aconteceu para todo aquele ânimo, aquele empenho, aquele fervor que a gente tinha antes, ele simplesmente se foi. Como um vento que passa e leva. O que aconteceu? Bem, antes de entrar propriamente nesse texto aqui, alguns pontos e algumas ressalvas que Paulo faz no próprio capítulo 5 de 2 Coríntios. E tudo isso que nós vamos falar aqui está envolvido justamente na questão do amor. Tudo está envolvido nesta questão do amor a Cristo. Então, a primeira coisa que ele vai falar no versículo 1, ele diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna, que está nos céus. Por isso também gememos, desejando ser revestido na nossa habitação, que é a do céu. Olha o que Paulo está falando aqui. Paulo está dizendo, olha, nós temos uma casa no céu e que não é uma casa terrestre. Ou seja, nós estamos desejosos, ansiosos, gememos, desejando ser revestido dessa nova habitação, que é no céu. Ou seja, deixar de viver aqui nesta terra, deixar de existir aqui nesta terra para estar com Deus no céu. Essa é a expectativa ou a esperança do cristão. A pergunta agora é: temos essa esperança, essa expectativa? Não, eu realmente estou gemendo, desejoso por deixar esta habitação. Ah, como eu quero deixar, esse mundo está tão mal, esse mundo está tão vil, tantas coisas ruins. Ah, como eu queria ir partir logo, estar com Deus, estar com Deus. Ou, ao pensar na morte, há mais um sentimento de tristeza, de ansiedade, do que realmente um desejo de encontrar com Deus. Então, Paulo está dizendo, olha, nós gememos, desejamos estar com Deus, deixar esta habitação terrena e estar no céu. Esse é o meu desejo. Paulo vai dizer em Filipenses, eu não sei mais o que eu escolho. Meu desejo é partir e estar no céu, mas tem vocês, então eu não sei. Mas o desejo de Paulo é embora. E aí ele continua dizendo, versículo 4. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida, a vida eterna. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual também nos deu o penhor ou a garantia do Espírito. Então, a questão de deixar este corpo, deixar a vida e ir para Deus, foi Deus mesmo que preparou isso. Foi Deus mesmo que planejou isso. Aí vem a outra pergunta. Você faz parte desse planejamento de Deus? Você faz parte desse querer de Deus? Ora, Deus preparou que você deixe esse tabernáculo e vá para morar no céu. Esse é o desejo de Deus. Que todos cheguem à salvação eterna. Você quer isso? Na pergunta. Aí olha o que ele diz no 6. Por isso estamos sempre de bom ânimo. Por isso estamos sempre com bom ânimo. Estamos sempre contentes. Como assim por isso? Como assim por isso? Por isso o quê? Esse desejo, essa expectativa de que vamos herdar a vida eterna faz com que o cristão ele tenha o bom ânimo, a alegria. Então, irmão, as coisas estão difíceis, está complicado. Vou morar no céu, irmão. Quer coisa melhor do que essa? O triste, para mim,
não sei para você, é que muitas vezes eu não tenho o bom ânimo que eu deveria ter, mesmo sabendo que Deus preparou vida eterna. Mesmo sabendo que ao morrer, encontrar com Deus, ou seja, tudo isso daqui vai ser deixado, tudo isso daqui vai ser passado e morar com Deus, não traz um bom ânimo. Mesmo diante das turbulências, das dificuldades, dos problemas, pensar assim, não, tá caindo o mundo, as coisas estão difíceis, mas eu vou olhar para cima, eu vou olhar para Deus e naquele dia os portões serão abertos, eu entrarei, vou focar nisso, porque nem sempre acontece isso. Mas é o que Paulo aqui está dizendo. Por isso estamos sempre de bom ânimo, contentes, temos fé, temos confiança. Versículo 8. Temos confiança e desejamos deixar este corpo para habitar com o Senhor. É o desejo que o crente tem, deixar este corpo e habitar com o Senhor. Aí, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja o bem, seja o mal. Ou seja, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. A questão é, não tem opção, todo mundo vai aparecer. Como que você vai aparecer lá? Você vai estar lá, mais cedo ou mais tarde. Você, diante de Deus você vai estar. A questão é como que você vai estar lá para responder nas suas obras que você fez na carne. O bem ou o mal, o que você vai receber diante desse tribunal? É a pergunta. Eu já vi isso acontecer. Pessoas que vivem uma vida de pecado, uma vida totalmente aí alheia a Deus, nem imoral. Como eu quero ser levado logo por Deus, como eu quero partir. Eu fico olhando assim e falei, meu amigo, melhor esperar um pouco, porque se você for agora nesse estado que você está, o encontro não vai ser bom, não. Então a questão é, até mesmo para nós pensarmos, hoje, se fosse o seu último dia, você tem preparado a sua vida para encontrar com Deus? Você vai encontrar diante de Deus naquele tribunal as suas obras, o que você tem feito hoje. Qual vai ser a recompensa? Como é que você vai receber? O que você vai receber naquele dia? Bom, versículo 11. Assim, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé. Você acha que é uma boa notícia? Você acha que é uma coisa boa saber que morrer vai estar com o Senhor? Ou você acha que isso é uma má notícia, que isso é uma péssima ideia? Imagine que você está aqui, que é uma excelente notícia. Então, você vai persuadir os homens a isso ou não? Ou a forma como nós temos vivido ou falado com as pessoas vai persuadir mais as pessoas ao contrário. Não a fé em Deus, mas a viver a vida normal. Como que você tem lidado com isso? Bom, e vamos entrar agora propriamente no versículo 14. O amor de Cristo nos constrange, julgando assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. A questão de não fazermos caso da nossa vida para estarmos com Deus é porque nós amamos Deus. E quem ama quer estar perto de quem você ama. Então, o marido que ama a esposa, ele vai querer estar perto da esposa. A esposa que ama o marido vai querer estar perto do marido. A questão é, quem ama a Deus, quem ama a Cristo, vai querer estar perto de quem? Do mundo? De Satanás? Das coisas vis? Não, vai querer estar perto de Deus. Então, quando ele reflete que este amor de Cristo
Cristo veio, ele morreu por todos. Então ele veio, entregou a sua vida, como falamos na ceia todo domingo, ele entrega a sua vida, morre ali, e isso deveria fazer em nós alguma coisa. Eu sei. E todos aqui estão de parabéns. Todos aqui já são vitoriosos. Porque se nós pararmos para pensar quem nós éramos há anos e anos e anos atrás, hoje teríamos vergonha. Quem eu era há 15 anos atrás. O Felipe que era, a mentalidade que tinha, a vida mundana que vivia. Então, aquilo lá foi deixado para trás e foi mudado. Já é uma vitória. Porque as coisas lá do passado já não são presentes. Ótimo. Mas o texto não diz, o amor de Cristo nos constrangeu passado. Mas é o amor de Cristo nos constrange. Algo que é feito também no presente. Então lá atrás, aquele amor que te constrangeu, fez você mudar, fez você deixar as coisas, fez você ser uma nova criatura, esse mesmo amor deveria estar te constrangendo hoje ainda. E deveria estar te impulsionando hoje ainda a continuar, a trilhar e a crescer em Deus. E ele diz, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. É a pergunta. Você morreu ou não? Você está morto ou não? Morto, claro, que nós vamos falar sobre as coisas do mundo, sobre o seu próprio eu, sobre a sua própria vontade. Você está morto para isso? Você olha para as coisas do mundo com repugnância? Você odeia as coisas que Deus odeia? Você rejeita as coisas que Deus rejeita? Ama as coisas que Deus ama? Se alegra com as coisas que Deus ama? De fato, você morreu ou ainda não? Ou será que ainda existem coisas lá do passado que ainda não morreram, mas que perduraram até o dia de hoje? E que está lá ali, presente ainda ali, ó, um vício que não consegue deixar, um hábito que não consegue deixar, uma ideia, um sonho, um projeto que não consegue deixar, está ali presente ainda. E aquilo ali não morreu. Você não entregou e ele não morreu. E aí, versículo 15. Qual foi o objetivo? Porque Cristo morreu. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. A sua vida hoje é para quem? É para quem? Você vive hoje para quem? Para quem? Claro que talvez de primeiro momento nós vamos falar assim, eu vivo para Deus, glória a Deus. Espera aí, raciocina um pouco. Você vive hoje para quem? As coisas que você faz, o porquê você faz, para quem você faz. O objetivo do porquê você faz as coisas revela para quem você está fazendo. Então, seja trabalhando, eu vou trabalhar, mas você está trabalhando por quê? Você está trabalhando, não, estou trabalhando que é para eu poder depois comprar aquela roupa que eu quero, comprar aquilo que eu quero, comprar... Opa, peraí. Você está vivendo para quem? Para você ou para Deus? Você está fazendo as coisas para quem? O tempo que nós usamos hoje é para quem? Não, o tempo é para Deus, com certeza, glória a Deus. Ok. Quanto tempo você passa com Deus? Quanto tempo você gasta para você, para as coisas que não edificam, para as coisas que não têm nada a ver com Deus? E quanto tempo você passa com Deus? Isso vai revelar a sua vida. É para você ou é para Deus? Não é porque estamos aqui reunidos quinta-feira, domingo, que de manhãzinha lá
os 10 míseros minutinhos lá, tô lendo minha Bíblia lá, 15 míseros minutinhos eu faço minha oração. Eu amo a Deus. Não é isso não, meu irmão. O que é isso? Tá achando que vida cristã é isso? Não é, irmão. Não é. Não é. Estamos falando aqui de vida, não estou falando de tempo. Ele não está dizendo no texto aqui, morreu por todos, para que os que têm tempo não deem tempo mais para si. Não é tempo, ele está falando de vida. Para que os que vivem não vivam mais para si. E aí ele vai dizer para quem? Para aquele que por eles morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. Você vive hoje para Jesus Cristo? Para Ele? Não, irmão, eu vivo sim. Tem toda certeza que eu vivo. Tá. Quando alguém te fere na face direita, você faz o quê? Você dá outra? Foi o que Cristo fez. Viver para Ele é isso. Para aqueles que gostam aí de um divórcio, Cristo, o que Ele ensinou sobre o divórcio? Sobre o perdão. Perdoar quantas vezes? Uma vez? 2 vezes? 3 vezes é o suficiente. Fizeram essa pergunta para ele. Quantas vezes devo perdoar? 70 vezes 7. É o que Cristo faz ainda hoje conosco. Quando dobramos os nossos joelhos e falamos, Senhor, perdoa. E Ele está lá ainda liberando o seu perdão para nós. Viver para Cristo é liberar o perdão. É liberar o amor. É liberar ali a atitude que Cristo teria naquele momento. Agora, quando muitas vezes nós não conseguimos agir como Cristo agiu, é porque o amor dele não tem nos constrangido. Não tem nos constrangido. E às vezes nós estamos encantados por outro amor, mas não o amor de Cristo. Nós estamos encantados pelo amor do mundo, nós estamos encantados pelo amor próprio, nós estamos encantados por outra coisa está fazendo os nossos olhos brilharem, mas que não é o amor de Cristo. E aí esse amor, como não tem nos constrangido, não tem mexido conosco, não tem feito o nosso coração ali pulsar, a chama brilhar, nós não vivemos para Ele, vivemos para nós. Como fazer uma pessoa não viver para si, mas viver para Cristo? Quando o amor de Cristo constrange essa pessoa. Levar essa pessoa a experimentar este amor de Cristo que constrange. Veja, não é saber sobre o amor de Cristo. A gente sabe que se eu vou perguntar, se fizer uma lista de 10 perguntas aqui, você vai saber me responder todas elas. Cristo morreu por quê? Todos. Como que foi o sacrifício de Cristo? Foi muito doloroso, morreu numa cruz, não sei o quê. Você vai listar uma série de coisas que você sabe sobre o amor de Cristo. A questão é se este amor te constrange. Essa que é a questão. Não necessariamente o fato de conhecer sobre o amor significa que ele me constrange. Não necessariamente. Eu posso ser um excelente, exímio teólogo que eu vou escrever tudo tintim por tintim, mas esse amor mesmo não me constrange. A questão é se o amor de Cristo tem constrangido você ainda hoje. Então, talvez nós vamos tentar nos esforçar com a nossa própria força a fazer coisas ou deixar de fazer coisas. Não, a partir de hoje eu vou deixar de fazer isso. Não, a partir de hoje eu vou começar a fazer isso. Se o amor de Cristo não te constranger, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você pode tentar em 1 dia, 2 dias, 1 semana, você vai cair de novo. Caí, meu Deus, me perdoa. Vou tentar de novo. 1 dia, 2 dias, caiu de novo. E há vários exemplos assim de pessoas que têm vícios. Às vezes elas conseguem 1 dia, conseguem 2 dias, 1 semana, se livrar daquele vício. Logo depois, elas caem de novo.
Ali elas choram, elas se arrependem, e ele tenta de novo e fica nesse ciclo. Tenta, cai, tenta, cai, tenta, cai. Ela está tentando da sua própria força. Está tentando do seu próprio jeito, da sua própria maneira. O amor de Cristo ainda não constrangeu. O amor de Cristo ainda não mexeu, ainda não pressionou, ainda não machucou. E isso é dos sentidos dessa palavra aqui no original, que é pressionar, é machucar. O amor de Cristo nos machuca, nos pressiona. Ou seja, não tem como você ser impactado por esse amor e continuar do mesmo jeito. Ah, o amor de Cristo me constrange. Continua da mesma forma. É impossível. Precisa mudar, precisa transformar. Algo precisa acontecer. Então essa é a questão. Não vai ser da sua força. Não vai ser dos seus métodos, da sua maneira. Não, eu tenho um método aqui, 5 hábitos para vencer a tentação da carne. Não vai conseguir. É simplesmente se este amor aqui te constranger. Se esse amor te constranger, você vai deixar lugares, amizades, pessoas, coisas. Você vai começar a abrir mão daquilo ali, porque você não quer ferir o seu amado. Você não vai querer machucar a Cristo que derramou o amor dele por você. Você vai evitar tudo isso. Mas ideias, a própria força, não vai conseguir. Não vai conseguir. Por isso, qual é o incentivo para todos nós aqui nessa noite? Busque o amor de Cristo até ser constrangido. Busque esse amor até você ser tocado por ele. Para que você mude hábitos, atitudes, vícios, projetos, ideias, vontades, enfim, qualquer coisa que esteja te perturbando, para você deixar isso, voltar a ser aquela pessoa animada que busca. Busque o amor de Cristo e ser constrangido e tocado por este amor. Caso contrário, você tentará, até às vezes você nem ter mais força e já desistir. Eu não quero mais saber. Ou então viver de qualquer maneira. Mas eu tenho certeza. E talvez você já experimentou isso, já teve essa experiência. Quando o amor de Cristo ele invade os nossos corações, a primeira coisa que surge em nós é as lágrimas. Primeira coisa, as lágrimas elas descem. E a vontade de viver para Cristo, ela vem de uma forma tão... Você não consegue segurar aquilo, você quer fazer. A pessoa vai dizer, não, mas talvez não seja uma boa ideia. Eu não quero saber se é uma boa ideia ou não. Eu quero fazer, eu quero viver para Cristo. Eu quero. Porque aquele amor te constrangeu. Aquele amor pegou no seu coração. E é isso que nós temos que buscar. Métodos, maneiras, faz isso, faz aquilo. Irmão, busca esse amor até te constranger. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na minha vida. E aí sim a gente consegue lutar contra o pecado facilmente, irmão. Não precisa de, não, irmão, estou desesperado lutando com o pecado. Irmão, vai levantar o pecado, vai levantar o que for. Satanás lá, a legião. Eu amo a Cristo. Eu quero a Cristo. Eu quero agradar o meu amado. Eu quero só Cristo. Não quero mais nada. Eu quero só Cristo. Quando esse amor penetrar os nossos corações. Mas enquanto ele não estiver e não penetrar, a gente não consegue. Vamos lá.